Com o presidente da Associação Brasileira de Criminalística, Bruno Teles. Seja muito bem-vindo, muito boa noite. Boa noite, Dalcides. E também recebemos o presidente da Associação Nacional de Peritos Criminais Federais, André Morrison. Seja muito bem-vindo, muito boa noite. Boa noite, Dalcides. Boa noite, telespectador. Quando a gente fala sobre perícia, eu já estou aqui assim, até meio amedrontado, assim, como é essa história de perícia? O que significa essa perícia? O que faz o perito? O perito é o responsável pela análise dos vestígios relacionados a um crime. Tá. Todo crime deixa algum vestígio. Tem uma música, inclusive, que canta isso. É assim mesmo? É assim. Todo crime deixa algum vestígio. E o perito é o que tem por objetivo identificar esses vestígios, pegar o conjunto de vestígio e processar e tentar apontar a autoria e a dinâmica do fato. Eu fico imaginando que tem uma certa metodologia para isso. Não é só assim, boa vontade. Tem que demarcar o terreno, aqui ninguém pisa. O que mais que existe? Tudo começa na cena do crime. Tá. Então, uma boa preservação garante que pessoas que não sabem da persecução penal, não sabem da investigação, invadam o local e alterem o estado das coisas, ou tentem levar algum souvenir, o que é comum. Então, começa com uma boa preservação de local de crime. Isso permite com que os vestígios fiquem mais preservados para que o perito possa coletar. E depois a gente precisa de uma boa estrutura de laboratório para poder analisar todos esses vestígios. Recolhe esses vestígios, é isso? Isso. E leva lá para o laboratório. Isso, mas você recolhe não só os vestígios, mas também você faz uma pré-análise no local para saber qual que é a relação entre eles. Não adianta você sair recolhendo tudo que você vai encontrar no local. Ele tem que ter uma relação com a dinâmica. É uma mancha de sangue, é um cartucho deflagrado, é uma impressão digital, um objeto relacionado ao crime, ou pode ser a arma do crime, ou pode ser um objeto que foi arremessado na parede. Quando a gente fala, por exemplo, sobre mexeu na cena do crime, não necessariamente foi intencional. Algumas pessoas estavam passando por ali, tem casos escandalosos, por exemplo, no Rio de Janeiro, se eu não estou aqui errado, mas me parece que um francês caiu do bondinho e ali vieram assaltantes, ele já morto e os assaltantes roubando carteira e outras coisas, assim, casos estrondosos. Mas, em geral, o mexer na cena do crime pode ser algo espontâneo, sem se pensar. Sim. É normal, inclusive no Brasil, e o Brasil não tem uma cultura de preservação pela população da cena do crime. Né? Onde há, por exemplo, um assassinato, é importantíssimo que a própria população, né, preserve aquele local, que a própria população não adentre a essa cena de crime. Por quê? Porque ela pode carregar fios de cabelo que não estavam na cena, e isso dificulta o trabalho do perito. Porque o perito, ele vai precisar, dentre todos esses vestígios, identificar aqueles que efetivamente estão relacionados ao ato delituoso. Quando a gente vê, vamos partir de uma coisa assim que pode acontecer com uma certa regularidade. Tem um atropelamento, sei lá, numa grande via movimentada. Ninguém mexe naquele corpo. Mesmo que o trânsito esteja lá, todo mundo fala, não, mas libera, ó, o congestionamento que está... Nada justifica mexer. Primeiro, a gente fala, vamos supor que o popular não sabe se está morto ou não. Aí é que não deve mexer mesmo. Só um atendimento especializado para fazer os primeiros socorros. Depois, se ele tiver certeza que está morto ou alguém já deu esse veredito, não se deve mexer também. Por quê? O que um criminoso faria numa cena de crime? Tentaria apagar os seus vestígios. Certo. E quando ele tenta apagar, ele também deixa outros vestígios de quem usou um rodinho, de quem usou um pano. Né? E aí, se um popular faz isso sem querer, para nós, peritos, fica parecendo que alguém tentou apagar os vestígios. Olha, quem pode ter tentado apagar os vestígios é o autor do crime. A gente sai com uma certa convicção de que quem fez aquela adulteração também está ligado ao crime primário. E por isso que a população não deve alterar essa cena de crime. Quem é que chama o perito? Aconteceu ali o acidente, tem a morte, tem alguma coisa que nos choca, eu já ligo lá e chamo, precisa de perícia aqui. Não, isso aí não é função minha. Normalmente o cidadão liga para o 190. Tá, polícia. E quem chama o perito? Num primeiro momento, a polícia. Né?
mas também o Ministério Público e o próprio Judiciário através do juiz. Tem alguns casos de atraso, por exemplo, na condução da perícia. Tem alguns casos, por exemplo, o perito é chamado, mas ali já se passou um longo tempo, não deu para continuar ali. Tem casos de atraso da perícia? Seguindo o Código de Processo Penal à risca, então você chegou na sua casa, viu o arrombamento. Você chama a polícia, vem a polícia militar, que faz a primeira preservação, chama uma autoridade da Polícia Civil que chega e vê que tem vestígios e aí ele aciona o perito. Alguns estudos nossos demonstram que esse procedimento dura mais do que o deslocamento da perícia até o local e a realização da perícia. Então, a gente tem um procedimento que é seguido pelo Código de Processo Penal, né, e que nos dá também um certo atraso, mas por causa da burocracia. Casos famosos, por exemplo, que ocuparam os telejornais em excesso. Isabela Nardoni, por exemplo, a criança que foi atirada ou algo aconteceu assim, de um apartamento, não sei em que andar. Esse caso, por exemplo, ele passou por uma perícia. Ali havia alguma adulteração ou não? Esse é um caso de sucesso da perícia, né? Porque foi um caso em que a perícia ela conseguiu, através da análise de todos os vestígios encontrados na cena do crime, estabelecer a dinâmica dos fatos e apontar os seus autores. Com provas. Com provas. Quando a gente fala de perícia, sempre a gente está falando assim, de uma coisa científica, Um teste científico aprovado pela comunidade acadêmica. Quando a gente fala de perícia, polícia, alguma coisa assim, tem uma ligação da polícia com a perícia ou não? Em alguns estados, a perícia ainda está inserida dentro da estrutura da polícia. Em 17 estados, ela já conseguiu certa desvinculação, que é um passo para a gente poder modernizar a segurança pública do país. Mas em outros estados ainda continua com essa cara de polícia. A gente foi conhecer no Instituto de Criminalística de São Paulo, o nosso repórter Luiz Henrique Casoni esteve lá, conheceu de perto o trabalho de perícia, os laudos, e ele mostra agora para todo o Brasil. Vamos lá. Os peritos do IC, Instituto de Criminalística de São Paulo, fazem perícia nos locais onde ocorreram acidentes de trânsito, homicídios e furtos, a pedido das autoridades. Nos laboratórios do Instituto, são analisadas as provas coletadas pela perícia para complementarem o laudo do crime. Quando deixa um vestígio e esses vestígios precisam ser trazidos para o laudo e interpretados, aí você realmente monta o seu laudo. Em acidente de trânsito, por exemplo, alguns elementos são levados em conta pelos peritos. E vai fazer análise dos vestígios, frenagens, as orientações dos danos que aconteceram nos veículos. Ele observa a sinalização. Fomos conhecer os núcleos do IC em São Paulo. Nossa primeira parada, Núcleo de Informática. Aqui estão os computadores apreendidos no local do crime ou com os suspeitos. Todo cuidado é pouco para preservar as provas, com o uso, por exemplo, de recursos como bloqueador de escrita. Exatamente para não alterar e não modificar nenhum bit, nenhum byte de dentro deste HD, que pode estar relacionado com os mais variados tipos de crimes, que vão desde estelionato, pornografia infantil, tá certo? Está relacionado com falsificação de documentos. No núcleo documentológico, aparelhos de ponta como esse enxergam escritas na segunda e até na terceira folha de um caderno, podendo revelar informações importantes. Neste laboratório, os peritos identificam falsificação de documentos, como explica o perito criminal Luiz Manteca Neto. Aqui dá para ver a ausência da calcografia. Isso aqui é uma imitação. É lógico que o falsário tenta imitar da melhor maneira que ele pode. É lógico que não vai ter o elemento de segurança que a fábrica coloca. No núcleo de biologia e de bioquímica é feita a identificação de cadáveres e ossos, além da análise do material da vítima coletado na roupa do suspeito. Então também fazemos o confronto genético para saber se aquele material, o sangue, vamos dizer, encontrado na roupa do indiciado,
pertence à vítima. No núcleo de toxicologia, os peritos reconhecem se algum material suspeito encontrado é ou não substância ilícita. Dentro da portaria é um produto, é um psicotrópico, então ele não pode ser comercializado, não pode ser utilizado. Então aí dentro da lei de narcóticos ele entra como crime. No núcleo de balística, a perícia aponta a descrição da arma, faz o exame de eficácia dela e os padrões de compatibilidade. Disparos com a arma, que pode ser a prova do crime, são feitos no IC. E os projéteis são recolhidos depois. Existe também a possibilidade, vamos imaginar que isso aqui fosse dessa vítima, então nós temos uma peça de roupa com tiro. É possível também, dentro da análise da arma de fogo, verificar a distância que foi disparado esse projétil. E aqui nesse laboratório é realizado o exame de confronto balístico, que identifica se o projétil encontrado no local do crime ou no cadáver foi disparado da arma suspeita. Eu estou comparando com aquele projétil que eu coletei no tanque balístico. Neste caso, nós temos uma concordância. Eu estou vendo aqui o interesse de você, telespectador, pelo tema. Obrigado pela sua audiência, pelo seu carinho e também pela sua participação fazendo o programa com a gente nessa noite em que estamos entrevistando o presidente da Associação Brasileira de Criminalística, Bruno Teles, e André Morrison, presidente da Associação Nacional de Peritos Criminais Federais. Eu estou vendo aqui que a Maria Regina, de Novo Hamburgo, está dizendo o seguinte: em relação aos psicopatas, muitas vezes os peritos conseguem, depois de o estudarem, prever atitudes, métodos ou até possíveis próximas vítimas. Supondo que eu tivesse na minha família um psicopata que tem a profunda convicção que cometerão ao menos um crime, porém eles ainda não são criminosos, haveria alguma forma de fazer algum tipo de perícia preventiva, prever métodos ou possíveis metodologias? Constitucionalmente, você não pode. Dar qualquer tipo de cerceamento para uma pessoa sem ela ter cometido nenhum crime. Eu conheço um programa aqui de São Paulo de alguns estudiosos que acompanham crianças, adolescentes que têm algum grau de antissocialidade ou de psicopatia e elas ficam assim, como se diz, monitoradas, mas você não tem como cercear qualquer direito de uma pessoa que não cometeu nenhum crime. Né? Não tem como. Com relação a... A perícia sempre é posterior. Sim. Ou ela pode ser também preventiva. Por exemplo, no caso de serial killer, você já tem um estudo do modus operandi desse criminoso. Né? E a perícia também, ela tem bancos, por exemplo, o Banco Nacional de Perfil Genético. No caso, por exemplo, de um serial killer, um estuprador que vem em seguida assassinar sua vítima. Ele comete o primeiro crime, deixa vestígios biológicos na cena do crime, esses vestígios vão para o Banco Nacional de Perfil Genético e no cometimento de um outro crime, por exemplo, um latrocínio, que não tem nada a ver com estupro. Latrocínio, o que é? O latrocínio é o roubo seguido de morte. Tá? O latrocínio é um crime hediondo. Crimes hediondos e crimes violentos contra a pessoa, o condenado fornece seu perfil genético para este banco também. No momento que ele cometeu esse outro crime, esse perfil genético dele vem para esse banco, há um match entre aquele perfil genético encontrado na cena do crime, do caso do estupro, que bate com o perfil genético desse criminoso. Batendo, o que acontece? Você chega à autoria daquele crime que não estava desvendado. E se ele é um serial killer, ele poderia vir a cometer outros estupros, outros assassinatos. Então você trabalha de forma preventiva, impedindo crimes. O Flávio de Oliveira, ele é aqui de São Paulo e ele deve entender do assunto, porque ele pergunta como a entomologia, eu nem sei o que significa, pode ajudar na perícia. Há um campo nesse estudo dentro da perícia?
Os campos da perícia, eles não param de crescer. Né? Vão surgindo novos crimes e novas modalidades de solucionar esses crimes. Entomologia é o estudo dos insetos para ajudar a solucionar crimes. Então, você tem alguns estudos que são aplicados, por exemplo, quando você encontra um cadáver. Depois que começa o estado de decomposição, os insetos se juntam ali para se alimentar do cadáver. Perfeito. E existe uma evolução dessa fauna. Né? Primeiro chegam insetos de certa espécie, como as moscas, para depositar seus ovos. Depois, insetos especializados em devorar ossos. E tem outros estudos também. Eu gostei muito de um artigo científico que eu li. A pessoa conseguiu determinar a origem de alguns carregamentos de maconha com base nos insetos que achava. E ela conseguiu provar que aquelas moscas eram de determinada região onde se produzia a droga. E possivelmente essa droga veio de lá. Alguém com muito recurso pode chegar e falar assim, olha, tudo bem, tem aí a perícia de vocês, mas eu quero ter a minha perícia particular. Isso existe no Brasil? Olha, eu ficaria surpreso, porque para ele fazer isso, ele tem que primeiro se declarar envolvido. Então vamos supor que ele foi pego em flagrante. Não, o pai de uma vítima, por exemplo. A pai de uma vítima. Pai de uma vítima. Ele está ali achando que a perícia não está caminhando no rumo certo. Ele fala assim, não, eu vou bancar esse negócio, eu quero a perícia do meu jeito. Tá, primeiro que a perícia é uma função do Estado. Ok. Tá. Mas a Justiça permite que ele indique alguns especialistas que podem acompanhar essa produção. Né? A interferência, na verdade, assim, interferência, né? O poder da mídia nas investigações criminalísticas, na opinião de vocês, assim, por que aqueles casos que tomam um vulto maior, parece que tem uma perícia mais bem acurada? Aqueles casos que ninguém toca no assunto, a gente tem no imaginário que seja assim. Eu gostaria de saber a opinião de vocês. Não teve muita repercussão. A perícia não vai se dedicar tanto quanto aquele caso que teve uma repercussão maior. Isso é mito ou é verdade? A perícia, na realidade, ela só age provocada. A partir do momento que ela foi provocada, ela vai realizar aquela perícia da mesma forma que realizaria em qualquer caso. Né? Os casos que envolvem mídia, eles facilitam essa análise desses vestígios, análises laboratoriais, né? Porque o governo, né, os envolvidos pela investigação, né, disponibilizam efetivamente recursos. Hoje, o que acontece? Algumas perícias, por exemplo, está faltando determinado insumo. Né? Esse insumo, ele precisa ser comprado. E aí você tem toda uma burocracia para comprar determinado insumo. Isso leva um tempo. Nesses casos de repercussão, quando falta determinado insumo, o recurso vem mais rápido. Essa burocracia é mais célere. E por isso há um aceleramento do processamento do resultado dos laudos. Perfeito. Por exemplo, me falaram esses dias uma frase, assim, abre aspas, a frase não é minha. Se eu não me engano, sem perícia não há culpado. Sem perícia não há culpado. É isso mesmo? Eu trabalho nessa linha. Né? Eu acho que a prova circunstancial, que é aquela que advém dos depoimentos, de testemunhas, dos acusados, ela muda muito. Você vê hoje o suspeito, ele conta uma história para o delegado, conta outra na frente do promotor e chega na frente do juiz, ele fala, não, eu fui torturado, eu fui obrigado a assinar alguma coisa. Quando você vem com um exame de DNA e diz, olha, seu DNA é o mesmo DNA que a gente encontrou na cena do crime, qual é a explicação? Quem é que está armando para você? Tem um dado aqui, mas eu não estou acreditando nele não, porque eu acho que é um pouco de exagero. No Brasil, teríamos menos de 8% dos crimes elucidados. É isso? É isso e talvez menos. É mesmo? Uhum. Mas isso é assustador, então. A maior parte dos crimes fica sem saber quem fez, quem não fez. O Brasil precisa efetivamente modernizar a segurança pública brasileira. Né? A modernização da perícia, né, em termos estruturais, é uma das peças fundamentais nessa perseguição, né, de modernização da segurança pública. Né? Os peritos criminais de todo o país, eles buscam hoje uma desvinculação da polícia para que possam gerir melhor os seus recursos,
né? Tanto materiais quanto o seu corpo técnico. Então, falta a algumas perícias hoje a autonomia da gestão administrativa. Ok. Eu vejo, por exemplo, alguns filmes americanos e eu vejo na ficção um cenário perfeito. Eles conseguem encontrar absolutamente tudo. E a gente fica com essa noção de que a perícia americana é realmente assim, aquilo que existe de melhor no mundo. Isso é mito ou é realidade? O programa CSI, ele tem que contar uma mentirinha. Ok. Muitos deles são baseados em casos reais. Mas se você assistir um programa de CSI, você vai falar, nossa, que vida cheia de surpresas, né, de desafios. O que eles fazem? Eles selecionam aqueles casos de repercussão que atraem a atenção e aceleram de um jeito que parece que um exame de DNA fica pronto em meia hora. E, na verdade, não é isso. Nós temos acesso a equipamentos tão bons quanto os que existem lá fora, os que dão o estado da arte, e eles demoram, assim, o tempo da vida real para fazer esses exames é muito maior. O que a gente, voltando no assunto que o Morrison disse aqui, nós temos hoje profissionais tão gabaritados quanto os de fora. O que a gente está lutando com essa modernização, com essa luta pela autonomia, é fazer com que isso chegue efetivamente para o cidadão, para que ele sinta esse serviço. Ele sinta que, se for alvo de um crime, ele vai saber que o Estado tem condições de solucionar. Então, ele vai procurar a polícia, vai fazer o registro de ocorrência, vai cobrar para ter uma resposta. Olha, eu estou assim, impressionado com o quanto despertou de interesse das pessoas uma temática como essa. Eu quero agradecer a vocês e não para de chegar a pergunta. Agora, uma última pergunta. Vai. Ainda sobre a perícia preventiva, haveria alguma área de especialização ou consultoria particular que pudesse ser consultada pelos familiares do psicopata antes do psicopata criminalizar? Os familiares, eles podem alertar, eles podem fazer alguma coisa? É isso que está perguntando aqui a nossa ouvinte Elaine, que é de Santos. Bom, Elaine, entra na página da PCF, da ABC, pega os contatos do presidente, manda um e-mail para a gente, nós vamos fazer questão de responder isso e quem sabe apontar algum caminho, depende do estado onde você está, nós temos algum profissional para indicar. E quem sabe o site, aquele que está aparecendo agora aqui. Isso, e quem sabe esse seu parente não vai até receber um tratamento adequado. Porque nesse caso me parece que ela está preocupada. Eu quero agradecer a vocês. Obrigado por terem vindo, obrigado por terem trazido um tema que não tínhamos ainda nesses 3 anos que estou aqui à frente do Tribuna, nenhuma vez enfrentado. Obrigado por terem vindo. Muito obrigado a vocês. Obrigado pela oportunidade. A gente recebeu o presidente da Associação Brasileira de Criminalística, Bruno Teles, e o presidente da Associação Nacional de Peritos Criminais Federais, André Morrison. Obrigado por terem vindo.